Boa noite. Que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração e também a tua casa. Estamos aqui para meditar mais uma vez nas Sagradas Escrituras no nosso vídeo diário. Está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. A tempestade se submete a Jesus. Então está escrito assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós talvez já ouvimos tantas vezes, né? Você que é cristão, que lê as Sagradas Escrituras, que ouve regularmente mensagens da Palavra de Deus, falar sobre esse episódio onde Jesus acalma uma tempestade no lago da Galileia, que na época provavelmente era um lago bem maior do que hoje. Mas aquele momento, aquela tempestade era apavorante, mesmo que tivesse alguns pescadores experientes ali no meio dos discípulos. Eles estavam tremendamente apavorados. E Jesus dormia ali na polpa do barco, tranquilamente. Mas as palavras que Jesus fala aos discípulos é que nos arremete hoje a um pensamento. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Qual é a diferença entre a fé e o medo ou a covardia? Eu sempre digo assim: o que a fé é para Deus, o medo é para o diabo. Essas duas palavras, medo e fé, são antagônicas, são contrárias. Então, assim como a fé abre oportunidade, move a mão de Deus, agrada a Deus, o medo abre oportunidade para Satanás e agrada a Satanás. Satanás ama esse estado de medo do ser humano, de pavor, de desespero, de ansiedade, de aflição, de ficar premeditando as coisas ruins. Satanás, ele trabalha com esse tipo de sugestão. Ele trabalha dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não tem chance, que você não tem mais uma oportunidade. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. Jesus queria que os discípulos acreditassem quem ele era, qual o poder que ele tinha.
ele já tinha andado com eles e tinha feito vários tipos de milagres e feito algumas coisas poderosas, porém os discípulos estavam numa tempestade no mar, ou no lago da Galileia, e estavam apavorados. E Jesus então cobrou deles. O que nos faz temer o futuro? O que nos faz temer as circunstâncias? A nossa falta de fé. E a Bíblia nos diz assim, que se nós precisamos de fé, aonde nós devemos buscar? A Bíblia diz assim, a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem e vem pelo obedecer a palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus falou, né, é verdade. Aquilo que Deus está falando é verdade. Aquilo que Deus tem prometido é verdade. E é nisso que tem que funcionar a tua alma. A tua confiança precisa estar nesta palavra, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Então, quando você se firma em cima da palavra de Deus, ela é sólida. Quando você vive baseado nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, então isso é mais sólido que todas as coisas deste mundo. O emprego, um dia você pode perdê-lo, a empresa um dia pode falir, o advogado talvez não resolva o problema, o juiz talvez não resolva o problema, o médico às vezes não resolve o problema, a saúde às vezes você pode perder, tende o ânimo, o psicólogo não vai resolver o problema. E quando você chega nesse estado de caos, que é onde não há mais solução, que é onde não há mais chance para você, Satanás então ele se aproveita deste momento e você fica cheio de medo, de terror, né? Apavorado, sem saber o que fazer. Então, o que você deveria fazer? Jesus fala assim, por que sois covardes? Por que vocês são tímidos? Timidez aqui não no sentido de acanhamento, mas de covardia, né? Se você tem fé, você vai enfrentar a situação. E você que tem um coração cheio de fé, você vai se firmar no Senhor, vai segurar, ainda que pareça que o Senhor está dormindo, não existe tempestade que possa afundar o teu barco, porque se o Senhor está no teu barco, você está seguro. Se o Senhor está na sua vida, você está seguro. Se o Senhor é aquele que é o capitão da tua embarcação, então você está seguro. Não tem o que temer. Não existe nada neste mundo e nem no outro que você possa temer. Jesus chegou a ponto de falar assim, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ele diz assim, mas não fiquem alegres porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos muito mais porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que Jesus estava dizendo ali? Que o mais importante é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa confiança na obra que Ele veio fazer, a salvação eterna da nossa alma, a salvação eterna, o nosso nome escrito nos céus, escrito no livro da vida. Isso é mais importante. Tem pessoas que querem
deixar sua marca lá na calçada da fama, aqui na terra, aquilo um dia vai pegar fogo, vai desaparecer. Todas essas vaidades humanas, elas vão desvanecer, elas vão serem destruídas num tempo. Todo poder humano será aniquilado, mas existe um poder que jamais será aniquilado, e esse poder está na mão daquele que tudo pode. Jesus, depois de ressurreto, ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, o Deus que está no teu barco tem todo o poder nos céus e na terra, aqui mesmo, onde você está, aí mesmo, onde você está, ele tem esse poder. Então, se você está pensando que teu barco vai afundar porque está entrando água, não. Se você está pensando que o teu barco vai afundar porque está ventando, não. Jesus está no barco. Não, você não precisa ter medo, você não precisa ser um covarde. Então, faça isso. Ah, mas eu não tenho fé. Aqui, ó, palavra. Examine as Sagradas Escrituras. Pegue a promessa que está lá na palavra e segure a promessa. Diz: Senhor, eu estou seguro na promessa da tua palavra. E o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse, e eu posso garantir para você. No Salmo 138, versículo 2, diz que Deus colocou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Existe uma coisa só que rege Deus: a sua palavra. Aquilo que ele falou, de fato ele irá cumprir. Então, tenha fé, fique firme e não se abale com o vento soprando, com a água entrando dentro do barco. Não se abale, mas segure com muita firmeza, com a tua fé no Senhor Jesus Cristo. E ele, em algum momento, ele vai dizer a essas ondas, a essas águas, a este vento: aquieta-te, silencia-te. E assim vai acontecer. Creia. Deus abençoe sua vida.